Hoje a gente vai falar de maneira mais objetiva sobre a hipótese diferencial na avaliação neuropsicológica do TDAH, ansiedade, né, humor de maneira geral e funcionamento cognitivo. Ou seja, quando chega um paciente, quando vem alguma demanda na avaliação neuropsicológica, é importante eu fazer essa delimitação. Existem vários campos da psicologia, três especialidades, e dentro delas a avaliação, e não só a avaliação neuropsicológica, existe a avaliação psicológica, a avaliação do manuseio de arma de fogo, avaliação para contextos específicos. E aqui eu estou falando da avaliação neuropsicológica, que normalmente ela vem com uma demanda de um encaminhamento médico ou escolar, e normalmente investigar todo um panorama cognitivo, comportamental e emocional. A gente aplica uma bateria de testes que compreende ali o funcionamento da atenção, memória, funcionamento executivo, inteligência, aspectos comportamentais, como habilidades sociais, aspectos da personalidade também, e aspectos do humor, como depressão, ansiedade, por meio de diversas técnicas, como entrevista, observação, interconsulta, a observação direta, naturalística e a aplicação de testes. E aqui então, para quem não me conhece, obviamente, eu sou o Lucas, sou psicólogo, sou neuropsicólogo e eu atuo, né, majoritariamente com avaliação neuropsicológica. Sou formado aqui no Rio de Janeiro, sou carioca e sou pesquisador. Atuo em pesquisa junto à PUC do Rio de Janeiro, junto ao FRJ, muito associado a neurociências e transtornos neurocognitivos maiores. Trabalho também como responsável técnico da Valor do Conhecimento, que é uma livraria, para quem não conhece, né, a gente tem aí em Brasília, inclusive. Convido vocês a conhecerem, porque lá é um espaço aberto e gratuito para vocês lerem, aprenderem sobre neuropsicologia, testes que vocês podem abrir, ver, conhecer. Então, é um convite e o pessoal de lá é muito, muito querido, vai estar te explicando, ensinando, mostrando a infinidade de materiais de testagem para vocês aprenderem. E quem quiser acompanhar um pouco o meu Instagram, tá aqui. Eu sou bem ativo lá, então falo bastante sobre neuropsicologia, sobre avaliação neuropsicológica para contextos específicos, tanto crianças, adultos e idosos também. Vamos lá, então. Deixa eu só tirar aqui, que isso aqui tá me atrapalhando. Bem, por que esse tema ele importa tanto? Eu não sei se você já tem alguma experiência com avaliação neuropsicológica, mas essa demanda, ela é bem comum em casos de adulto que vem sobre entender se a dificuldade atencional que ele apresenta, ele é fruto de uma alteração do neurodesenvolvimento, e aí eu estou falando de algum sintoma que é crônico, que é pervasivo, que é persistente, que gera uma perda de funcionalidade em vários contextos e que está presente desde o desenvolvimento. Ou se ele está associado a algum mecanismo de regulação emocional. A desatenção ela está presente na ansiedade. A desatenção ela está presente na depressão. E a desatenção, obviamente, ela é o sintoma crônico, o sintoma primário ali associado ao TDAH. Então aqui a gente tem processos atencionais que exigem uma desatenção crônica. A gente tem lentificação de fluxo, que aí não estamos falando de uma desatenção crônica, e a gente tem ali aspectos cognitivos do funcionamento executivo, e eu chamo a atenção aqui para a memória de trabalho, que ela é um mecanismo executivo que a gente costuma utilizar, e que sim, está tanto prejudicado no TDAH, mas não é via de regra, bem como também está prejudicado, lentificado nos transtornos de humor também. Então, é importante a gente entender que quando a gente está avaliando processos atencionais, a gente tem essa estrutura de processos. Tanto quando é crônico, ou seja, ela é um sintoma primário associado a um transtorno do neurodesenvolvimento, e aí, obviamente, a gente tem um nível de impacto cognitivo, ou se ele se trata de uma lentificação, por exemplo, uso de medicamento para tratar questões de ansiedade e depressão, eu posso citar aqui vários. Um dos sintomas ali que gera como consequência
é uma lentificação dos processos atencionais. Então, eu preciso, na minha entrevista, identificar, e é a entrevista que vai me dar todo esse panorama, a anamnese, essa história clínica do sujeito, do paciente como um todo. E a velocidade de processamento, e aí eu tenho testes específicos para verificar a velocidade de processamento. Então, assim, o que que o DSM, e obviamente a gente utiliza o DSM-5 TR, e só para título de curiosidade, o DSM-5, o DSM-5 TR, ele teve uma diferença praticamente nula, então não mudou praticamente nada, mas, obviamente, tem atualização de escrita, de organização ali do fluxo e da evolução dos sintomas. Mas, em termos de critério, a gente não teve nenhuma alteração, nenhuma mudança ali categórica. Bem, a gente tem ali diversos critérios do DSM para o TDAH, e aqui eu vou falar um pouco da vida adulta, que é onde a gente tem essa maior dificuldade de estabelecer um diagnóstico diferencial quando tem essa demanda de TDAH e de transtorno de humor. Primeiro ponto é o padrão clínico reduzido. Então, a gente tem ali tanto os critérios de atenção quanto os critérios de hiperatividade, em que a gente precisa de pelo menos 5 sintomas que persistem por pelo menos 6 meses e que geram ali um prejuízo significativo, um prejuízo funcional em pelo menos mais de um contexto. E, obviamente, a gente tem um marcador temporal, que a gente tem que ter isso bem documentado, que esses prejuízos eles estão presentes desde o período anterior a 12 anos de idade. E a questão da pervasividade de contexto que eu já falei para vocês. No entanto, a manifestação na vida adulta, ela, dependendo do caso, dependendo do perfil, dependendo de cada paciente, isso muda bastante. Não existe um perfil único do TDAH, existe, na verdade, milhares, e eu falo milhares não querendo trazer aqui uma hipérbole, realmente. Existem revisões, estudos de revisão sistemática e meta-análise que apontaram mais de 100 perfis cognitivos do TDAH. Então, não existe critérios cognitivos, perfil único do TDAH. Existe ali, cada caso, um caso que vai demandar ali um esforço e uma análise bem criteriosa. Agora, a hiperatividade, ela pode ser subjetiva no adulto. Então, é importante a gente salientar que às vezes a hiperatividade ela não se manifesta com um movimento claro de estereotipia motora, ou não conseguir ficar em pé, ou não conseguir ficar sentado, ou correr, ou realmente ter ali o estereótipo da hiperatividade, tal como a gente vê ali em casos de criança. Muitas das vezes, a hiperatividade no adulto, ele aparece muito como uma sensação muito forte, uma inquietação e uma desorganização muito forte mental, que gera, inclusive, uma dificuldade de se habituar, gera ali sintomas que podem estar associados à redução ali do humor, mas na vida adulta, sobretudo pela adequação, né, às regras sociais, aos contextos sociais, a gente tem sim alguma dificuldade que pode estar presente, mas não de uma maneira visível, observada diretamente, mas sim pelo relato. E outra questão é a dificuldade na autorregulação. Então, a gente tem ali um nível de instabilidade muito claro para iniciar e concluir tarefas, sobretudo tarefas longas, tarefas que exigem uma sustentação da atenção. Então a gente tem ali um relato muito claro de procrastinação, a gente tem ali um relato muito claro de ficar scrollando, né, no Instagram, de não conseguir terminar uma tarefa que exige, de não conseguir se planejar, de não conseguir se organizar. E tem ali uma impulsividade para querer fazer coisas novas muito rápida e esquecer completamente do que estava fazendo anteriormente. Tá bom? Você vai colocando as dúvidas aqui, eu vou lendo aqui, tá bom? Um dos erros mais comuns, tá? E aí isso é com base na minha experiência clínica, e de quem já avaliou ali pelo menos uns 200, 300 pacientes ali com esse perfil de TDAH,
é supervalorizar o teste em detrimento da história do sujeito. O teste, existe hoje muito teste de desatenção, teste de impulsividade, teste de TDAH. Se tu botar aqui no Google, vão aparecer mil testes e muitas das vezes, se eu fizer esse teste, vai dizer que eu tenho TDAH. Assim, na cara, assim, eu procrastino, eu deixo para fazer no último momento, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, não me organizo, mas existe uma diferença muito clara de eu sou assim ou eu, de maneira consistente e pervasiva, não consigo dar conta, gera um prejuízo funcional, tenho consequências ali que atrapalham no meu trabalho, no meu emprego, na faculdade, na minha escola, seja onde for, e que é algo que já está presente, independente de ter criado o telefone ou não, de ter o Instagram, de ter qualquer isso. Então, o principal erro é o mito do confirmatório, que é justamente aplicar os testes e já achar que pelos testes, apliquei o BPA, que é um teste de atenção, apliquei o ROTAS, que é outro de atenção, apliquei o FDT, que é de função executiva, deu rebaixado, logo existe ali um TDAH para eu confirmar. Escalas de TDAH deram sintomas elevados. Gente, eu já cansei de ver casos claros de TDAH que não deu elevado. Ou o contrário, que é bem mais comum. Casos claros de sintomas desatentos no teste, nas escalas, que quando eu vou fazer uma análise da história do sujeito, eu não consigo identificar critérios suficientemente claros para eu fechar o quadro. Então, esse é um mito muito comum. Outro ponto importante é o seguinte: a queixa atual versus o padrão. Ou seja, o- normalmente adultos vêm com uma demanda dizendo assim: olha, eu estou desatento, eu não consigo dar conta do meu trabalho, eu tenho esquecido os relatórios, eu tenho esquecido de dar conta, tenho acordado tarde, tenho dormido tarde. E aí eu faço uma análise e eu verifico que isso não é um padrão. Eu verifico que é uma queixa atual. E aí eu vou tentar analisar a origem dessa queixa. E normalmente ela tem uma origem contextual. Talvez uma mudança de contexto, uma readequação, talvez um vício que ele tem, talvez uma perda significativa, um luto, talvez uma mudança ali no contexto de trabalho, talvez um aspecto de ansiedade, expectativa, prova. Enfim, quando eu vou analisando, eu verifico que não é um padrão persistente, pervasivo e que de alguma maneira está presente no desenvolvimento. E o outro padrão é justamente, isso aqui é muito comum, que é o vício de autorrelato. Eu, quando você tem um paciente que ele apresenta um nível de ansiedade acima do esperado, um paciente, né, que acaba catastrofizando bastante, ele tende a verificar o nível de sofrimento, os seus sintomas, de uma maneira muito maior do que o que de fato eu consigo ver. E não é que ele esteja mentindo, é que de fato a visão subjetiva, a forma como ele enfrenta é realmente algo muito maior, de um sofrimento de uma magnitude diferente para ele. E aí acaba que se eu for aplicar a escala de TDAH, dá acima do esperado. Se eu for aplicar a escala de autismo, dá acima do esperado. Se eu for aplicar uma escala de personalidade, vai dar neuroticismo muito alto, vai dar ali um preenchimento de todas as categorias possível. Então acaba que existe um vício de autorrelato. Há uma supervalorização de sintomas. E qual é a maneira que eu tenho de reduzir isso? Eu vou utilizar escalas de heterorrelato, que também sejam fontes confiáveis. Eu vou fazer uma análise observacional. Eu vou conversar com um profissional, uma interconsulta que acompanha ele há mais tempo. Se for no contexto escolar, eu vou verificar com a escola ou com a faculdade como é que é o desempenho nesse contexto. E aí eu vou tendo fontes
de multicontextos, ok? O ponto importante, eu falei antes do MMPI, e o MMPI é uma escala, né, que ele é baseado justamente no high top, né, que é essa taxonomia, né, hierárquica e dimensional. Ele tem ali 9 escalas de validade. Isso é muito bom. Que é verificar o quanto que o paciente ele está aumentando o nível de sintoma dele e o quanto ele está enviesando o seu processo de resposta. Isso é muito bom para mim, que estou avaliando, porque eu consigo trabalhar aqueles dados e aqueles resultados de uma maneira mais cética no meu setting terapêutico. Beleza? É, Aí, vamos lá. Gabarito todos os critérios do TDAH. Eu também gabarito todos os critérios, gente, de TDAH, mas não é só ter ou não ter, né? Esse modelo categórico realmente ele é insuficiente. Vamos lá, gente. O papel real da avaliação neuropsicológica é justamente caracterizar o perfil cognitivo. Então aqui não é só fechar um diagnóstico, gente. O papel da avaliação não é esse. O papel da avaliação neuropsicológica é identificar força, fraquezas, cognitivas gerais, como eu falei anteriormente. Atenção, não só atenção, atenção concentrada, atenção dividida, atenção alternada, atenção difusa, atenção sustentada. Há ali uma diferença. A memória visual de curto prazo, memória auditiva, memória de reconhecimento, memória operacional, existe ali uma facilidade, alguma dificuldade associada. Função executiva, flexibilidade cognitiva, motora e auditiva, controle inibitório, inibição de maneira geral, as questões associadas à memória semântica, à fluência verbal, toda essa alça fonológica, tudo isso eu vou explicitar no meu laudo de avaliação neuropsicológica. A inteligência, se eu for aplicar um teste padrão ouro, então eu tenho o índice de compreensão verbal, índice de memória operacional, índice de velocidade de processamento, índice de organização perceptual, escalas de QI verbal, executivo, tanto QI geral também. E aí eu vou fazendo, destrinchando. É como se o laudo ele fosse realmente ali um mapa sobre o que ele é bom, o que ele não é tão bom, pontos de fragilidade. Por que que isso interessa? Porque eu quero realmente trazer recomendações práticas para eu, né, ajudar o meu paciente a melhorar na sua qualidade de vida. Então, quando a gente tem um autoconhecimento, uma psicoeducação, a gente coloca em prática, a gente entende, por exemplo, olha, eu aprendo muito melhor ouvindo, né? Minha memória auditiva é melhor do que a minha memória visual. Então, na faculdade, eu vou valorizar ouvir, vou aprender a ouvir no podcast, eu vou ouvir livro, audiobook, enfim. E aí eu vou criando estratégias que valorizem as minhas compensações cognitivas. O laudo de avaliação neuropsicológica também vai estimar um pouco o impacto funcional. Ou seja, não é apenas se tem ou não tem alguma dificuldade cognitiva, ou se tem algum rebaixamento cognitivo, mas se, se esse impacto cognitivo gera um impacto funcional. Qual é a diferença, né, da alteração cognitiva para a alteração funcional? O funcional é justamente essa parte aplicada à vida real. Então, existem casos, por exemplo, de que dá um QI rebaixado, limítrofe, mas quando eu vou verificar o dia a dia, ele é super funcional. Ele dá conta, isso não gera impacto funcional significativo. Ele mora sozinho, compra as coisas, vive, não tem suporte, é independente. Então, é, ele apenas tem uma dificuldade cognitiva dentro de um ambiente controlado, mas sem prejuízo funcional que gera ali uma perda de autonomia. Então, o laudo, ele vai mapear esses pontos também. E, obviamente, o laudo, ele vai diferenciar mecanismo, e isso sim, a gente pensa no diagnóstico. Porque, assim, o diagnóstico, ele é uma das possibilidades que o laudo pode trazer ou não, e o laudo, sim, fecha um quadro diagnóstico, né? Isso
Está lá na Lei 4.119 de 1962, que é a lei que promulga ali a profissão da psicologia. Mas não é apenas estabelecer o diagnóstico, mas explicar se é um traço, se ele é um sintoma, e se é um sintoma, se é um sintoma primário ou é um sintoma secundário. Então, por exemplo, eu posso pensar assim: a desatenção, ela é secundária de uma ansiedade. Quando eu verifico que as minhas dificuldades atencionais, elas se manifestam diante de preocupações excessivas, diante de ruminação de pensamento, diante de uma movimentação, uma agitação motora. Então, eu estabeleci dentro da minha hierarquia que aquele sintoma de desatenção, ele é um sintoma secundário de um transtorno, é, de ansiedade generalizada ou de ansiedade social, seja o que for, beleza? É, aqui a gente tem o que não é, né, papel da avaliação neuropsicológica, né? Detectar ali mentiras ou não, substituto do desenvolvimento, fórmulas matemáticas diagnósticas. Assim, o papel da avaliação não é esse. A gente não aplica um teste confirmatório, tem ou não tem. A gente não desconsidera o desenvolvimento e a história. E, obviamente, a gente não apenas aplica uma fórmula para verificar, não é um exame do cariótipo, não é um exame genético, não é um exame nesse sentido. O diagnóstico ele é clínico, então ele envolve ali um papel ativo, um raciocínio ativo também. Então, qual é a estrutura para a gente pensar nos transtornos do desenvolvimento, com o transtorno de humor, e tentar estruturar um diagnóstico diferencial? A primeira pergunta que você deve fazer, por exemplo, vou dar o exemplo da hiperatividade aqui para vocês, tá bom? A hiperatividade ou agitação motora, ela está presente tanto na ansiedade quanto no TDAH como um todo. O TDAH combinado ou predominantemente hiperativo, e ela está presente na ansiedade como uma agitação motora que está associada a um mecanismo ali de autorregulatório. Primeira pergunta é, quando começou? Começou desde a infância, né? E foi surgindo de forma delimitada, ocorreu após algum evento, ocorreu após a pandemia, que é algo bem comum eu ouvir no consultório. Existiram especificadores ou contextos estressores ali quando surgiu. Quando aparece aquele sintoma, então aqui é a origem, quero saber a origem. A outra pergunta é, onde que aparece? Então ele fala, sou desatento, tá? Aonde, me dá um exemplo de aonde você é desatento. Prático. Então, você é desatento quando está no ambiente de trabalho, você é desatento quando está numa prova e está muito ansioso para o que vai cair, você é desatento em situações específicas, no contexto familiar ou em vários contextos, enfim. E como, agora, é quando, onde e como isso se manifesta. Então, aqui é o seguinte: a mente ela se distrai por uma desorganização sistêmica. O que é isso? Eu olho para cá, depois eu já pensei na história do lápis, depois eu pensei na fábrica, depois eu pensei na Primeira Guerra Mundial, nananana, fui indo cascata e quando eu fui ver eu já fugi completamente do objetivo-alvo ali que eu estava pensando. Ou ela se manifesta quando eu tenho uma preocupação, quando eu tenho uma exaustão, uma fadiga, quando eu estou cansado, quando eu estou com sono, quando eu brigo com meu esposo, quando eu estou voltando do trabalho, quando. Enfim, não importa. Como que ela se manifesta? E a outra pergunta é o curso, ou seja, o comportamento, ele é crônico e estável, ou seja, eu estou dizendo que é um padrão de comportamento que está presente em vários contextos e de maneira persistente, ou ele é apenas episódico, ou seja, ele ocorre somente quando eu estou em algum contexto específico,
ou de acordo com o meu humor. Às vezes a pessoa fala, pô, tem dias que eu tô super atento, mas tem dias que eu não consigo prestar atenção em nada. Isso é um relato muito comum. E isso é um dado clínico muito importante para eu diferenciar a estabilidade da cronicidade desse padrão de funcionamento. E outro é justamente o prejuízo. Ou seja, isso causa um prejuízo? Qual o prejuízo que isso causa? Qual? Então, o TDAH, ele é um padrão clínico esperado na vida adulta. Então, eu vou precisar analisar a história, analisar o nível de sintoma, a manifestação prática no dia a dia e estruturas compensatórias. O que que seria essas estruturas compensatórias? O TDAH, por exemplo, ele, ele sabe que quando ele tem um bom autoconhecimento, ele cria mecanismos contextuais para conseguir dar conta. Então ele fala assim, olha, se eu tirar todos os distratores da minha sala, se eu deixar a luz baixa, música ambiente, ou tirar a música, fechar, desligar meu telefone, trancar a porta, aí eu consigo prestar atenção e focar. Então ele cria essas estruturas, e aí eu vou verificar que isso, na verdade, não é que ele não apresenta essa desatenção, mas que ele consegue criar mecanismo de compensação ali, mecanismo que acaba não evidenciando esse sintoma, porque, obviamente, são casos em que é um TDAH de alto funcionamento, ou seja, quando ele tem uma inteligência acima da média e tem ali esses sintomas de TDAH. Aqui, então, a gente tem a ansiedade. A ansiedade, ela parece, né? Tem aquele meme, né? Sabor! É sabor TDAH. Sobretudo na desatenção e na hiperatividade. Mas, quando eu vou analisar, não é. Hiperatividade, ela é diferente de agitação motora que nasceu de uma preocupação excessiva. A hiperatividade, ela é cognitiva. A agitação motora na ansiedade, ela é comportamental e ela é emocional. Então, a origem, embora o sintoma seja o mesmo, ela é diferente. Então, na ansiedade, a minha desatenção pode estar presente por conta de uma sobrecarga interna. Imagina a pessoa que trabalha 12 horas por dia. Óbvio que essa pessoa vai acabar desenvolvendo um quadro de ansiedade e vai sim acabar não dando conta e vai apresentar episódios de desatenção. Sob queda sob avaliação. Então, situações que antecedem provas, eventos importantes, a gente tende a manifestar ali um nível de preocupação que gera desatenção. E, obviamente, uma lentificação vigilante. O ansioso, muitas das vezes, ele está prestando atenção em todos os detalhes. E o ato de você direcionar o seu foco atencional para muita coisa ao mesmo tempo gera um desgaste muito grande cognitivo e acaba tirando o foco daquilo que deveria ser. Já viu aquela pessoa que tem muitas coisas para fazer e ela não consegue estabelecer prioridades, o que é mais importante, menos importante, e fica com tudo aquilo na mente, prestando atenção em tudo, e ela fica imobilizada? Isso vem como uma queixa de TDAH. Não consigo fazer nada, não dou conta, né? Mas quando eu vou analisar, é uma lentificação vigilante, excesso de checagem, perfeccionismo, uma questão extrema necessidade obsessiva de controle, de querer dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, é sabor, né? TDAH, mas essa desatenção aqui, ela é muito associada à ansiedade. É claro que, pessoal, aqui eu estou falando de diagnóstico diferencial. Tá? Existe TDAH
comorbidade de ansiedade. Então, existe sim os dois casos. Os critérios clínicos para o transtorno de ansiedade generalizada envolvem preocupação crônica excessiva, de difícil controle, tem ali a ocorrência de pelo menos 6 meses, e existe uma sobrecarga, tá bom? Que muitas das vezes elas podem mimetizar, ou seja, elas podem se assemelhar um pouco com os sintomas de TDAH. Então gera ali dificuldades na concentração, gera aquele branco, inquietação interna, tensão muscular, essa rigidez, que pode ser bem comum. E aí, existe um outro ponto aqui, que é a questão associada. O Lucas tem anquiologismo. Na verdade, eu fiz uma operação, gente, ortognática. Então, eu estou em recuperação ainda. A depressão, ela ocorre de uma maneira diferente, porque ela tende, né, a gerar uma lentificação, muitas das vezes na velocidade de processamento, e acaba criando uma interferência na dinâmica atencional. Então a gente acaba verificando que não é que houve um prejuízo atencional primário com foco na desregulação. E sim que houve uma lentificação associada a uma intensificação dos sintomas de depressão, ou seja, ao episódio depressivo maior, a falta de, enfim, existem vários sintomas ali associados ao TDAH e à ansiedade. Tentar correr aqui para dar tempo de falar tudo, né? Já está passando um pouquinho. Uma questão importante quando a gente fala de depressão é que existem estudos na literatura que apontam que episódios depressivos eles estão associados a déficits moderados nas funções executivas, sobretudo na atenção e na memória. Então, é comum, em casos de depressão grave, a gente ter um rebaixamento cognitivo da memória e da atenção. Então, a gente tem que interpretar esse rebaixamento cognitivo como sendo um sintoma secundário associado a um episódio depressivo maior. E aqui a gente tem também a questão, né, do humor bipolar. A gente tem aqui o caso de TAB, que muitas das vezes chega-se na clínica como uma demanda suspeita ali de TDAH, ou como um episódio unipolar ali de depressão. A gente tem aqui que no transtorno afetivo bipolar, o quadro ele é episódico. Então a gente tem um quadro de depressão eutímica, ou seja, a gente tem uma depressão crônica, que pode ter um episódio maior, mas a gente tem episódios que são ali, episódios que apresentam ali um nível, tanto tipo 1 quanto tipo 2 para a mania ou a hipomania. E aí, a mania e a hipomania, ela precisa ser diferenciada em relação ao TDAH. E aí eu vou saber diferenciar isso pela questão do traço crônico ou episódico. Lembrando, TDAH, essa hiperatividade, essa impulsividade, ela é crônica. Enquanto que no transtorno afetivo bipolar, essa alteração, ela é episódica. Ela ocorreu durante ali um episódio de 6 meses até um ano. É um episódio grande, mas apenas durante aquele episódio. E depois existe uma variação, uma oscilação bem significativa. Existem vieses comuns, tá? O erro mais frequentemente é confundir a instabilidade emocional crônica com as oscilações do TDAH. E a questão da ciclotimia, ou ali os episódios, é, de
episódios de mania ou hipomania. Fez sentido? Assim, no transtorno afetivo bipolar, a gente tem episódios de hiperatividade que preenche tudo para o TDAH. Mas eu verifico que ele é episódico e há ali por detrás uma eutimia, há e depois com o episódio depressivo, eu penso em um transtorno de humor, não um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí, no bipolar tem impulsividade, no bipolar tem ali sintomas que podem ser interpretados como um nível de ativação do TDAH, mas quando eu vou fazer uma história clínica, eu verifico que a origem, lembra que eu falei aqui, né? Quando começou, onde aparece, como se manifesta, qual é o curso e qual é o prejuízo. Então, esse aqui é a estrutura ideal para a gente fazer o diagnóstico diferencial. Beleza? Então, aqui, eu trouxe aqui dois quadros. Depois, gente, vocês mandarem mensagem lá no Instagram, eu mando para vocês os slides em PDF e todas as referências também. Lembra que eu falei? O início, o curso, a dinâmica, o padrão, a gestão, enfim. A ansiedade e o TDAH, ele tem diferenças práticas na clínica. O que que é um padrão clínico do TDAH? Bem, quando eu falo do início dele, ele ocorre antes dos 12 anos. O curso, ele é crônico, pervasivo e contínuo. Ou seja, ele aparece de maneira consistente em vários contextos, de maneira contínua e com início precoce. Agora, na ansiedade, por exemplo, o início ele não tem um critério. Ele pode se iniciar na infância ou ele pode se iniciar na vida adulta. Ele normalmente é reativo a eventos estressantes. Ou seja, ele ocorre como causa associada a eventos, a contextos que podem ali gerar gatilhos. E é um curso flutuante. Então não é um curso contínuo. A dinâmica atencional no TDAH, ela é cognitiva e executiva. E ela gera ali uma variação muito significativa. Na parte da hiperatividade, há uma busca muito grande, excesso por busca de novidade. E aí, na ansiedade, a gente tem, na verdade, uma dinâmica atencional que está associada à ruminação, à preocupação, ao monitoramento de risco. Ou seja, a dificuldade atencional na ansiedade, ela vem por uma rigidez ou por uma ruminação interna. Os padrões de erro no TDAH, normalmente é sempre por descuidado, ou seja, omissão, ou por impulsividade. Então, quando eu aplico o teste de atenção, é comum darem respostas acima do esperado para erros de impulsividade ou erros por omissão. Enquanto na ansiedade, ele tem um padrão mais perfeccionista e não há uma tendência a errar. E sim, na verdade, a gerar uma lentificação por uma preocupação para conseguir fazer tudo corretamente, um nível de perfeccionismo. A gestão de tempo no TDAH é um padrão crônico e que, obviamente, gera uma dificuldade dopaminérgica associada ali ao entendimento do agora versus o depois. Na ansiedade, não. Na ansiedade, a procrastinação, ela gera por uma evitação diante de ansiedade de desempenho, diante de um perfeccionismo. Então, eu não vou fazer isso aqui porque eu quero que esteja perfeito. Não está perfeito. Ou tem muita coisa, eu vou mudar, vou voltar. Então, nunca inicia, nunca faz, nunca começa, porque existe esse padrão de procrastinação. Mas a matriz dele é mais associada a uma alteração do humor.
e não uma alteração do neurodesenvolvimento. E, obviamente, o padrão de sono, ele tende a variar bastante, mas no TDAH é irregular, né, em termos de atraso de fase do sono espontâneo, e na ansiedade pode ter ali quadros de insônia, tá? Dificuldade para se desligar, para iniciar o sono. Há uma dificuldade nos dois casos, mas obviamente a manifestação é um pouco diferente. E aí eu trouxe ali a queixa central, né, que normalmente vem para a clínica. No TDAH é assim, eu começo, mas nunca consigo terminar uma tarefa. E na ansiedade costuma vir com minha cabeça, ela simplesmente não desliga. É como se estivesse funcionando 24 horas. É claro que, gente, no TDAH também tem esses casos de minha cabeça não para, ainda mais o hiperativo, lembra? A ruminação, o padrão de hiperatividade, às vezes não é motor, ele é interno. Então é importante, obviamente, não usar isso aqui como um checklist. É só para vocês entenderem a diferença prática. A depressão versus o TDAH. Aí a gente tem uma diferença muito mais prática, né? Muito mais clínica e assim, é bem mais claro fazer esse diagnóstico diferencial. Novamente, o início e a evolução do TDAH, ele é precoce e é desenvolvimental. Na depressão, ele não tem uma temporalidade definida, novamente, e ele está agravado, a evolução dele, né? Pode ser agravada diante de um episódio maior, contexto, luto, enfim, tem vários fatores ali. Quando eu falo de energia e atividade, que é algo que está alterado nos dois, a energia e a atividade no TDAH ela é flutuante. Então, é como se o padrão de funcionamento do TDAH ele fosse um padrão muito oscilante. Então, ele tem a variabilidade da sustentação da atenção. Então é como se ele fosse rápido, devagar, rápido, devagar, rápido, devagar. E na média, dá como se fosse algo que, né, não indica ali uma dificuldade ou não, porque é essa análise intraindividual que está prejudicada no TDAH. Agora, na depressão, a gente tem uma certa redução geral da energia, da velocidade. Então, é uma redução meio que constante do início ao fim. A motivação intrínseca associada ao TDAH, ela, né, tem uma dificuldade para iniciar de fato a tarefa, sobretudo se for uma tarefa que né, gera tédio, se for tarefas monótonas, tarefas do dia a dia, esperar numa fila, coisas do tipo, é uma morte lenta. Agora, na depressão, é uma desesperança, uma perda muito significativa e profunda do interesse pelo prazer, por tudo aquilo que tem um significado na vida da pessoa. A velocidade, ela é irregular, como eu falei antes, enquanto na depressão, ela tende a ser uniforme e lentificada. E aí entra a questão do mecanismo, né? O TDAH, ele erra por pura falta de descuidado, de registro da atenção, uma desorganização executiva. Enquanto na depressão, a gente tem ali uma falha atencional presente, mas por uma dificuldade associada a uma apatia, associada a um desinteresse, associada a uma dificuldade, uma ineficiência ali da codificação, do interesse, do foco. Então aqui não é uma falha puramente cognitiva, mas eu tenho aqui talvez uma falta de interesse, uma falta de, de prazer em realizar aquilo que gera algum mecanismo de falha. E, obviamente, no TDAH, o mecanismo primário ali é justamente o cognição de frustração, de não se sentir capaz, de ter um histórico de dificuldade executiva, histórico de repetência. Ele pode ser muito bom em algo e muito ruim em outra, tem essa disparidade muito grande, enquanto na depressão a gente tem ali um padrão mais profundo
de baixa autoeficácia e baixo autoconceito. Ou seja, se eu fosse aplicar aqui um teste de personalidade, daria um nível de neuroticismo muito alto, com aí, depressão dando muito alto, bem como daria um índice de realização, né, lá do Big Five, realização muito baixo. Ou seja, a competência, o empenho muito abaixo. Autodepreciação, falta de sentimentos positivos, a perda da esperança, perda da motivação. No TDAH, então aqui não é um disclaimer, né? No TDAH, o indivíduo, ele de alguma maneira ele tenta, ele quer agir, mas tem ali uma questão de funcionamento executivo que falha. E na depressão é uma falta de energia ali para atuar. Agora, como eu disse para vocês, gente, o TDAH, ele não é um fator que é exclusivo ou um fator que eu posso excluir ele de ter uma comorbidade. Eu posso ter sim TDAH e, na verdade, existem muitos estudos na literatura que apontam para uma frequência, né, uma prevalência muito alta de TDAH com transtorno de humor. Ou seja, aqui eu estou falando que existem dois núcleos, que existem sintomas primários da desatenção associados a um TDAH, bem como, né, os sintomas secundários associados à ansiedade ou depressão. E aqui a avaliação ela também vai indicar caso a gente observe uma comorbidade nesse caso. Então, é só para a gente perceber que não é só fazer a diferenciação. Mas também, quando a gente vai fazer a diferenciação e a gente verifica que aqui tem os dois, tanto um quanto o outro, a gente pode sim pensar em um quadro em que há uma manifestação conjunta dos sintomas. Beleza? Então, aqui no modelo clínico, eu tenho quatro casos, né? Eu tenho um TDAH, assim, eu tenho um quadro que não é nada, eu estou aqui trabalhando com a hipótese de já ter algum transtorno, mas muitas das vezes, gente, é contextual, é passageiro e não é nem depressão, ansiedade, nem TDAH. Às vezes se trata apenas de um traço introspectivo ou de alguma dificuldade que veio a partir de algum contexto, de alguma questão subjetiva, de alguma mudança ou trauma, e não necessariamente um transtorno, né? O laudo não é só para dar um diagnóstico. Então, dentro do meu modelo clínico, eu posso pensar em um TDAH primário com ansiedade secundária. Nesse caso, você tem ali a ansiedade sendo associada como mecanismo secundário diante de uma desregulação tanto da hiperatividade quanto da desatenção. Ou eu posso pensar também em uma ansiedade primária que acaba mimetizando sintomas associados à desatenção e à hiperatividade. Foi o que eu falei bastante aqui, né? A desatenção ali, um pouco da ansiedade, ela não é atribuída diretamente ao TDAH, mas está presente como forma secundária da ansiedade e acaba, às vezes, sendo bem semelhante se eu for fazer uma análise pura e sistemática apenas do sintoma. Então, gente, nunca faça uma análise apenas do sintoma. Entenda a origem do sintoma, faça uma entrevista clínica para identificar a origem, como se manifesta, quando se manifesta, como se manifesta, qual é o prejuízo funcional que aquilo dali pode gerar. A gente tem aqui também a depressão primária mimetizando o TDAH, porque, novamente, aplica os testes, ela tem uma percepção subjetiva já um pouco afetada. Então, as escalas de autorrelato dá alterado para TDAH. Eu aplico o teste de funcionamento executivo dá alterado, porque há uma lentificação geral, há uma redução da velocidade de processamento. Enfim, existem ali muitos fatores que podem, sim, ter um sintoma primário e teria um sintoma secundário mimetizando. E, obviamente, eu posso ter, sim, condições em que os sintomas eles coexistem. Então, há uma comorbidade
de forma independente. Então, há ali, nesse caso, um prejuízo funcional mais acentuado e que exige ali intervenções específicas para cada um, né, dos quadros identificados no transtorno, no meu diagnóstico. Beleza? Só para a gente finalizar aqui, né? Esse último slide. Os testes, eles, eles tendem a camuflar muitos dados, então tenham muito cuidado. Tá bom, perfil cognitivo típico não existe no TDAH, tá? Existe ali uma alta variabilidade intraindividual, existe ali uma série de comprometimentos na memória, não só na memória, mas na memória de trabalho, existem diversas falhas de autocontrole. Então, eu preciso entender questão da inteligência, porque, como eu falei para você, alto nível de inteligência compensa dificuldades executivas, e às vezes ele não tem, porque ele conseguiu criar todo um mecanismo regulatório que compensa essas dificuldades executivas. O padrão de heterogeneidade, como eu falei para vocês, muitos estudos falam que não existe perfil neuropsicológico padrão do TDAH. Então é importante a gente estabelecer isso como uma diferença que não é regra. Ah, se tem memória de trabalho rebaixada, velocidade de processamento rebaixado, é TDAH. Não, não existe isso. E nem usar, gente, o DSM como checklist. Não use o DSM como checklist. Porque o sintoma pode estar presente. Mas quando eu vou investigar como, quando, onde, de que forma aparece, eu verifico que não é um sintoma que preenche o critério adequadamente. Então, eu preciso ter esses dados aqui. Aqui são as referências para vocês acessarem. Eu vou colocar depois, mandem mensagem para mim, tá? Aqui o meu Instagram.